sempre ouvir que existe um céu, que meu Jesus preparou pra mim, mas nunca pude imaginar o que estava a me esperar neste meu novo e lindo lar. Belos jardins, lago de cristal, lindas mansões, vida eterna, flores que nunca murcharão, não há mais sombra do mal, um novo céu, um novo lar. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus, posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Quanta emoção quando encontrei amigos e irmãos por quem sempre orei, e os que dormiam no Senhor agora cantam em louvor, glórias ao Rei, meu Salvador. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus, posso tocar em suas mãos, ver as feridas no amor, eterno amor que me salvou. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus, posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Eterno amor que me salvou. Muito importante da palavra de Deus. O tema de hoje, o ladrão na noite. No domingo nós falamos aqui sobre o outro segundo o advento. Nós vimos que o livro de Atos irá acontecer novamente. Da mesma forma que o Pentecostes ocorreu lá após a ascensão de Cristo aos céus, irá ocorrer nos dias de hoje. Cristo irá derramar o teu Santo Espírito sobre nós. Portanto, nós precisamos nos preparar. E o tema de hoje é uma continuação do tema de domingo à noite. Então se prepare, porque Deus falará mais alto ao seu coração. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de São Mateus. São Mateus capítulo 24. E nós iremos ler juntos o versículo 43. São Mateus, capítulo 24, vamos ler juntos o versículo 43.
Mas antes de nós lermos a palavra de Deus, com a sua Bíblia aberta em tuas mãos, curve a sua fronte e vamos falar com o Pai. Senhor Jesus, derrame seu Espírito sobre nós neste momento. A tua palavra está aberta em nossas mãos. Somos falhos, não carecemos e não merecemos nada, mas o Senhor morreu na cruz por nós. E nesta noite, Pai, estamos diante das Tuas promessas e queremos compreendê-la, pois queremos nos preparar para a Tua vinda. Nos dê um entendimento, derrame Teu Espírito sobre nós, é o que nós te pedimos por Jesus. Amém. São Lucas capítulo 24, versículo 43, lemos assim. Mateus 24, versículo 43. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Paramos aqui. Jesus está exortando aos discípulos que eles vigiem. Jesus está agora, neste momento, no sermão. Ele está pregando para os discípulos sobre os acontecimentos dos últimos dias. E agora ele chega nos discípulos e diz: considerem tudo isto que eu vos disse anteriormente. Pois se um pai de família soubesse a que hora o ladrão viria, ele não sairia de sua casa para não deixar que o ladrão entre e roube tudo. Essas palavras são verdadeiras, porque se eu e você soubéssemos o horário que o ladrão iria entrar em nosso lar, nós não sairíamos. Nós não iríamos arredar o pé de nosso lar para não permitir que o ladrão entrasse. Mas nós iremos agora, neste momento, analisar alguns outros textos que falam sobre este mesmo ladrão. Mateus, então, Jesus está dizendo que o pai de família, se ele soubesse a que horas que o ladrão viria, ele não sairia de seu lar. E nós iremos ver agora o que 1 Tessalonicenses nos diz. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 2 e 4 nos diz da seguinte maneira: pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Vamos analisar um outro texto. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10 diz: virá, entretanto, como ladrão o dia de quem? Do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Pedro diz que o dia do Senhor virá como um ladrão. Vamos analisar então o próximo texto. Apocalipse capítulo 3, versículo 3 nos diz assim: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como o quê? Ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Mais uma vez, Jesus nos lembra, e ele começa com a lembrança: lembra-te. O quarto mandamento começa com lembra-te. E agora Jesus está dizendo para nós: lembre-se que eu virei. E se Jesus está nos dizendo para nós nos lembrarmos que Ele virá, é porque as pessoas iriam se esquecer. Cristo virá como ladrão, mas será que o ladrão da noite é simplesmente só a volta de Jesus? Pedro, em essência, ele diz que a volta de Jesus será como a vinda de um ladrão, sem avisar. E agora, Jesus, no livro de Apocalipse, o anjo revela a João, e João escreve: lembre-se do que tens recebido e ouvido.
há quanto tempo você tem ouvido a palavra de Deus? Há quanto tempo você tem estudado as Escrituras Sagradas? E ele continua dizendo: e guarde-a, e arrependa-se. Arrepender-se do quê? Dos erros, dos pecados, das vezes que nós duvidamos de que Cristo voltará a este mundo. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Nós aqui iremos entrar no sermão de sábado pela manhã, que nós falamos que Jesus, a promessa de Deus, Ele vem, Ele veio e Ele virá. Esta promessa nós lemos no sábado de manhã. Cristo prometeu que iria vir, Ele veio. E nós vamos entender como que foi a vinda de Jesus. E nós analisamos aqui da seguinte maneira. Malaquias 4:5 diz: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E nós fomos analisando ali textos por textos, e nós vimos que o Elias veio, mas o Elias não era o Elias, mas o Elias era João Batista. E Cristo explicou aos discípulos, mas vamos entender um pouquinho mais aqui o que Malaquias quis dizer. E vamos entender aqui. Os professores do Antigo Testamento, eles tinham como costume ter um roteiro dos eventos finais antes da vinda do Messias. Lembra que no sábado de manhã eu expliquei que da mesma forma que nós fazemos aquele gráfico das 2.300 tardes e manhãs, que começa no ano 457 e vai até o ano de 1844, da mesma maneira que nós fazemos aquele gráfico para analisarmos as profecias de Daniel, os professores do Antigo Testamento, da mesma forma, eles faziam este mesmo gráfico, para demarcar e acertar com exatidão o dia que o Messias viria. Antes do advento, eles colocaram a vinda de quem? Do Elias. Então, antes da primeira vinda de Jesus, eles colocaram que Elias viria. E nós entendemos que qual era a pregação de Elias no Antigo Testamento? Sobre o arrependimento. Mas antes de Elias pregar, para onde Elias foi? Quem lembra? Para o deserto. Elias passou um período de tempo no deserto fazendo o quê? Se preparando. E nós analisamos naquela primeira quarta-feira que eu preguei aqui, que o deserto, todas as vezes que a Bíblia se refere ao deserto, está se referindo à nossa santificação. Nós estarmos isolados do mundo, procurando a santificação. Porque nós aceitamos a justificação. E qual é a justificação? A morte de Cristo na cruz. Mas após aceitarmos a justificação dada por Cristo na cruz, nós começamos um outro processo, o processo de santificação, que este processo é exclusivamente feito por quem? Pelo Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é o refreador das paixões humanas, e sem o Espírito Santo nós não conseguimos compreender as promessas de Deus, porque é Ele que nos auxilia ao entendimento das Sagradas Escrituras. Então os professores do Antigo Testamento fizeram um gráfico e eles sabiam que antes do primeiro advento viria quem? O Elias. Então eles poderiam esperar até o Elias, e depois que o Elias viessem, aí eles iriam começar a se preparar para a vinda do Messias. Mas eles então pensavam, antes que o Elias venha, eu posso viver de qualquer maneira, porque quando o Elias vier, eu sei que não haverá mais tempo, porque o Filho de Deus estará entre nós, e não terá mais como eu me preparar quando o Messias estiver entre nós. Portanto, o momento de se preparar é antes ou depois do Elias? Agora, hoje. Porque o Elias já veio, o Messias já veio e ele vai voltar. Portanto, devemos nos preparar. Então, eles saberiam que o Messias estaria vindo. Um dia, os discípulos perguntaram sobre o roteiro. E nós vimos que, lá em São Mateus, abra sua Bíblia em São Mateus, capítulo 17. Vamos analisá-lo novamente, rapidamente.
Vamos ler o versículo 10, 11, 12 e 13. E vamos ver qual foi a pergunta que os discípulos fizeram a Jesus. Os discípulos o interrogaram porque dizem, e perguntaram: por que, Senhor, dizem, pois, os escribas, que é necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: certamente Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, e eles não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o filho de quem? Do homem, o filho de Deus. Então entenderam os discípulos que Jesus lhe falara a respeito de João Batista. Então aqui nós entendemos que os discípulos estavam preocupados. Jesus, por que os escribas dizem que é necessário primeiro vir Elias a este mundo para que depois venha o Messias? Então, naquele momento, Jesus então começou a dizer aos seus discípulos: é necessário realmente que Elias venha. E Elias veio, e eles nem perceberam. Fizeram tudo o que eles lhe queriam fazer, fizeram tudo de mal, mas eles também farão padecer o Filho de Deus, o Filho do homem. Queridos, Jesus, ele veio a este mundo com um propósito: nos resgatar das garras de Satanás. No mundo que nós vivemos hoje, Satanás tem domínio sobre todas as coisas, mas Deus intervém em todas elas, porque Satanás foi derrotado na cruz. Satanás, ele sonda, e ele conhece os nossos desejos, e ele sonda os nossos desejos, porque ele sabe que nós necessitamos do dinheiro, então ele coloca e nos seduz com o dinheiro. Ele sabe que nós necessitamos de um carro, então ele nos seduz com o carro. E ele vai usando nos aspectos que nós mais necessitamos e nos aspectos que nós mais somos fracos. Porque Satanás não mexe e ele não entra em um campo desconhecido, em um campo onde nós estamos protegidos. Podemos usar a seguinte ilustração: em uma guerra, quando estoura uma guerra mundial, nenhum exército invade um campo pelo qual está protegido, pelo qual os sentinelas estão à prontidão, vigiando, mas eles atacam ao qual o sentinela está dormindo, ao qual estão despreparados para a batalha. Satanás faz da mesma forma. Ele não ataca as pessoas que estão vigiando, mas ele ataca as pessoas que estão despreparadas. Porque ele sabe que no momento do despreparo, no momento do descuido, ele pode vir e roubar a nossa alma. Porque é isso que Satanás faz com nós, queridos. Ele rouba a nossa alma. Mais vale para Satanás fazer com que nós vamos para o mundo do que nós fiquemos na igreja com Cristo Jesus, nos preparando para a vinda de Cristo. Os escribas estavam daquela mesma maneira, fazendo tudo o que queriam. Elias veio e eles nem perceberam. Jesus veio e eles também nem notaram. E ainda condenaram e mataram a Jesus. E você, o que você está fazendo? Está condenando a Cristo? Está crucificando a Cristo na sua vida? Está duvidando das promessas que Cristo nos fez? Não duvide, porque as promessas se cumpriram. Ele veio e ele virá. Eles se apegaram aos seus roteiros de eventos futuros e perderam ambos os eventos, a vinda de Elias e de Cristo. Lembra deste gráfico? Foi o último gráfico do nosso sermão de domingo à noite. E eu fiz uma pergunta: nós devemos nos preparar somente quando o decreto de morte for assinado? Nós devemos nos preparar somente quando as 7 pragas forem derramadas? Nós devemos nos preparar somente quando a porta da graça se fechar?
Nós devemos nos preparar somente quando o decreto dominical for assinado? Nós devemos nos preparar simplesmente quando ocorrer o alto clamor? Ou nós devemos nos preparar somente no período da chuva serôdia? Mas nós vimos que aquilo que Deus faz de bom, e Deus prometeu que derramará o Espírito Santo sobre teu povo, Satanás também irá derramar os espíritos imundos. Da mesma forma que os santos estarão cheios do Espírito Santo, os perdidos estarão cheios dos espíritos imundos, dos espíritos perdidos de Satanás. É uma contrafação. O que Deus faz para o povo de Deus, Satanás faz para os perdidos. E ele seduz as pessoas. E hoje, queridos, nós estamos vivendo aqui, neste período. Há uma falsa chuva serôdia sendo derramada. Há um falso derramamento do Espírito Santo sendo professado por várias igrejas evangélicas no mundo que nós estamos vivendo. E nós já dissemos aqui que nós não estamos falando mal dos fiéis que estão lá na igreja, porque eles estão lá de bom coração. Eles fazem aquilo que ensinam para eles. O problema não são os fiéis, mas é a liderança que ensina errado. É a liderança que usa a Bíblia para enganar as pessoas, para fazer com que as pessoas dê dinheiro para receber uma bênção. Mas nós sabemos que Deus não precisa do nosso dinheiro, Ele precisa da nossa lealdade, Ele precisa do nosso coração. Dinheiro Deus não precisa, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Se Ele precisasse de dinheiro, Ele estaria aqui ainda. Ele não teria se sujeitado a morrer na cruz. Por isso que Cristo, sendo Deus, Ele não se agarrou a isso e morreu na cruz. Ele não precisa de dinheiro, Ele precisa de um coração. Ele precisa de alguém com a capacidade de chorar. Ele precisa de alguém que seja sincero e peça perdão. Ele não precisa do seu dinheiro não, querido. Ele precisa da sua sinceridade. Ele precisa que você permita que o Espírito Santo trabalhe no seu coração. Este novo ano que se iniciou será um ano de muitos acontecimentos. Eu não sei se Cristo vai voltar este ano. Também não posso te dizer quando Ele vai voltar. Mas uma coisa é certa, Ele vai vir. E nós devemos nos preparar agora. Porque a qualquer momento o ladrão virá. Se prepare. E se a experiência do ladrão da noite ocorrer antes de todos aqueles eventos que nós vimos? E se a experiência do ladrão da noite estiver ocorrendo aqui agora? Como que nós estamos? Como que está o meu coração e o seu coração? Eu vi que muitos negligenciavam a preparação tão necessária, esperando que o tempo do refrigério e da chuva serôdia os habilitasse para estar em pé no dia do Senhor e viver à sua vista. Oh, quantos vi eu no tempo de angústia sem abrigo, haviam negligenciado a necessária preparação. Primeiros Escritos, página 71. A senhora White teve uma visão e ela diz: eu vi muitas pessoas que negligenciaram o quê? A preparação no tempo de refrigério. E sabe o que é tempo de refrigério? Tempo de oportunidade, tempo de paz. Tempo ainda que nós temos a palavra de Deus em nossas mãos. Um tempo pelo qual o Espírito Santo ainda atua no meu coração e no seu coração. Mas ela continua dizendo no finzinho: ó, quantos vi eu no tempo de angústia sem abrigo, porque haviam negligenciado a necessária preparação. Queridos, infelizmente, haverá surpresas no céu. Haverão pelo menos 3 surpresas. A primeira surpresa é: ufa, eu estou lá, eu estou no céu, consegui. A segunda: aquela pessoa que você achava que estaria, não vai estar. E terceira: aquela pessoa que você achava que não estaria, ela estará lá no céu.
É por isso que a senhora White diz: infelizmente eu vi muitas pessoas sem abrigo, porque elas negligenciaram a necessária preparação. Queridos, nós não devemos deixar para nos prepararmos quando a chuva serôdia vier, porque eu e você não sabemos quando ela virá. Nós não podemos deixar para nos preparar quando o decreto dominical for assinado, porque eu também não sei quando o decreto dominical vai ser assinado. Eu também não posso deixar para me preparar para a vinda de Jesus quando o decreto de morte for assinado, porque eu também não sei quando o decreto de morte for assinado. E outra, eu também não posso dizer, eu vou me preparar somente quando as 7 pragas forem derramadas. E aí eu me preparo para a volta de Jesus. Eu também não posso fazer isso, porque eu também não sei quando as 7 pragas serão derramadas. E eu também não posso dizer, eu vou me preparar quando a porta da graça se fechar. É um engano, porque deixar para se preparar quando a porta da graça se fechar, talvez ela se fechou e você não percebeu. Porque o Elias veio, os escribas e os fariseus não perceberam. Jesus veio ao mesmo tempo e eles também não perceberam. Cristo padeceu na cruz, ressuscitou, ascendeu aos céus e eles ainda não entenderam. E você? Será que está na mesma situação? Continua sem entender os acontecimentos finais deste mundo? Vai continuar negligenciando o preparo que se chama hoje? Porque eu sei, queridos, que eu estou vivo agora, mas daqui 30 segundos eu não sei se uma veia do meu coração pode estourar e eu morrer. Daí a porta da graça se fechou para mim. E eu tenho comigo que Cristo voltou para mim. Mas eu só saberei se eu estou salvo quando Cristo voltar. Em uma das 2 ressurreições, espero que eu esteja na primeira, a ressurreição da vida eterna. Mas infelizmente, muitos deixarão de se preparar hoje para se preparar amanhã e apenas se ressuscitarão na segunda ressurreição, a da morte eterna. Não é brincadeira, queridos. Nós não estamos em um joguinho de videogame. Nós estamos no mundo real, em um mundo onde Cristo virá buscar os seus filhos. Se eu e você não nos prepararmos, nós seremos pegos de surpresa. Vamos nos preparar. Vamos clamar o derramamento do Espírito Santo. A igreja de Cristo deve estar triunfante com o poder do Espírito Santo atuando em nossa vida. Amém? Notem, a chuva serôdia comissiona os mensageiros, mas não. Quando que nós devemos nos preparar? Antes ou depois da chuva serôdia? Antes, hoje. Porque a chuva serôdia não prepara, só comissiona. E o que é comissiona? Envia, nos dá capacidade de falar, de pregar. Estar despreparado para a chuva serôdia é como perder um trem que o levaria para a jornada do tempo do fim. Sabe quantos já pegaram trem aqui? Creio que alguns. Lá em São Paulo é costume já pegar o trem ou o metrô, mas dependendo da hora, se você perder aquele trem, só no outro dia. É a mesma coisa. Se nós estivermos despreparados para a chuva serôdia, é como perder um trem, mas este trem nos levaria para a eternidade, para a jornada do fim. Estar despreparado para a chuva serôdia é estar despreparado para pegar um ônibus ou um trem. É por isso que nós devemos estar preparados hoje. Não importa como você está, Deus concede oportunidade de salvação hoje. Precisamos estar preparados antes que a chuva venha. Quando vem a chuva serôdia? Vem ao mesmo tempo que o decreto dominical. Queridos, quando o decreto dominical for assinado, a chuva serôdia será derramada sobre o povo de Deus. E vamos entender o que mais irá acontecer. E não haverá tempo para se preparar para a chuva serôdia, depois que a lei dominical. Então não haverá o quê? O que não haverá? O que não haverá? Tempo. Para o quê? Se preparar para a chuva serôdia depois que a lei dominical vier. É por isso, queridos, que nós precisamos nos preparar agora.
Então, eu fiz um gráfico para nós entendermos um pouquinho. Então, aqui é a segunda vinda de Jesus. Antes da segunda vinda de Jesus, haverá o quê? Fechamento da porta da graça. E será o grande tempo de angústia. Porque será aquele periodinho do milênio. Porque fecha a porta da graça, Jesus vem, busca os santos e eles vão passar um período de 1000 anos no céu. E será o grande tempo de angústia. E aqui, quando a lei dominical for assinada, a chuva serôdia virá. E teremos um pequeno tempo de angústia, onde o povo de Deus será perseguido e morto. É por isso que nós devemos estar preparados para enfrentarmos os mártires e as pessoas que virão dizer que nós somos errados. Se eu e você não estivermos preparados para a vinda de Jesus, para a segunda vinda do Espírito Santo, o derramamento da chuva serôdia em nossos dias, nós também não estaremos preparados para a volta de Jesus, nem para morarmos com Ele. Nós estaremos simplesmente preparados para ficarmos neste mundo. Porque para ficar neste mundo não precisa de preparo nenhum. É só não aceitar a Jesus e continuar vivendo do jeito que nós quisermos. Viver no mundo não precisa de preparo, mas viver no céu exige preparo. Santificação. Nós só iremos alcançar a santificação a partir do momento que nós aceitarmos o trabalho do Espírito Santo em nossa vida. É justo que os adventistas tenham a experiência do ladrão da noite na época da lei dominical ou na vinda da chuva serôdia? Será que é justo, queridos, que nós adventistas do sétimo dia tenhamos uma experiência do ladrão da noite na época da lei dominical ou na vinda da chuva serôdia? Quando que será que nós devemos ter essa experiência? Vamos ver. Apocalipse 18:4, nós não iremos ler, mas nós temos um pequeno resumo. É mais cedo para os adventistas do que para os outros cristãos, pois no período da lei dominical, até que se feche a porta da graça, ainda haverá tempo para eles aceitarem a verdade. Percebe o porquê que o nosso tempo de preparo é agora? E dos outros cristãos, das outras pessoas, é um pouquinho depois, até o fechamento da porta da graça, porque eles irão precisar aceitar a mensagem do sábado. Porque o anjo de Apocalipse diz que ele vem com o selo nas mãos, e ele diz assim: segurem os ventos, até que eu possa selar todos os filhos de Deus. E qual é o selo de Deus? O sábado. E por que o sábado? Porque toda vez que há um selo, exige 3 coisas: nome, território e o cargo. Qual é o nome? Deus. Qual é o território? O universo. E qual é o cargo? Criador. No 4º mandamento há essas 3 características. Porque o Senhor Deus fez os céus e a terra em 6 dias. Mas no 7º dia, ele descansou de toda a sua obra. Abençoou e santificou o sábado. Percebe? É por isso que haverá um período maior para as outras pessoas do que para nós, queridos. É por isso que eu e você devemos nos preparar agora. E devemos levar a mensagem de fé e de esperança para as outras pessoas. Porque Cristo vai voltar. Isso é o alto clamor, o último convite para vir e ajuntar-se ao povo de Deus antes do fechamento da porta da graça. Daniel, capítulo 12, versículo 1. Então, queridos, o alto clamor será o grande movimento após a chuva serôdia. As pessoas, os cristãos, nós iremos sair para pregar com alto clamor e falar para as pessoas que há oportunidade de salvação. Noé pregou durante 120 anos. Nos primeiros anos as pessoas acreditaram em Noé, mas depois acharam que Noé era um louco, um velho esclerosado com problemas mentais. Noé entrou na arca, ficou com a sua família. Noé e mais 7 pessoas.
E eles ficaram na arca. Passaram-se 120 anos, os anjos do Senhor fecharam a porta e houve o dilúvio, como um dia comum. As pessoas casavam-se e davam-se em casamento, não perceberam o dia que o dilúvio veio. Assim será também o dia do Senhor. Virá como um ladrão. Então parece que os adventistas precisam estar preparados no início deste período. E quando é o início desse período? Hoje, agora. Não é daqui 10 anos, daqui 5 anos, é hoje. Por que os não adventistas recebem mais tempo? Porque nós podemos questionar, mas Senhor, eu tenho tanto tempo de adventista, e aquelas pessoas ficaram no mundo lá, perdidas, bebendo, fumando, cheirando, usando drogas, fazendo tudo de errado, e elas vão ter mais tempo para se preparar, mais tempo para ser salvas do que eu. Isso é injustiça. Mas por que será que eles receberão um pouquinho mais de tempo? Vamos então entender o porquê. O último convite de Apocalipse 18:4 é: sai dela, povo meu. O último convite de Deus para as pessoas que estão fora, no erro, em igrejas que enganam as pessoas e que fazem de lá verdadeiros comércios, é: sai dela, povo meu. O convite de Cristo é para que as pessoas saiam e aceitem a verdade. Então vamos continuar aqui. Essas pessoas já são o povo de Cristo e, portanto, já estão preparadas para a sua vinda. Eles estão preparados agora, assim como os adventistas precisam estar. Muitas daquelas pessoas que estão lá estão mais preparados do que eu e você, queridos. Sabe por quê? Porque eles não conhecem toda a verdade. Eles conhecem uma verdade que foi ensinada para eles. E da forma que eles aprenderam, eles aceitaram. Eles da mesma forma estão salvos, assim como nós. E sabe por que eles vão ter um pouquinho mais de tempo? A única coisa que eles precisam fazer é enxergar o sábado e aceitá-lo. Se chegar o grande dia e eles não aceitaram, assim como eles, como nós, podemos nos perder. Porque muitos de nós, quando realmente começar o tempo de angústia, quando o decreto dominical for assinado e a perseguição começar contra os cristãos, contra nós, muitos irão desistir da fé. Muitos irão negar a Cristo. Sabe por quê? Porque elas nunca passaram por uma verdadeira conversão. Porque quando eu e você passarmos por uma verdadeira conversão, não há revólver, não há fogo, não há espada que fará com que nós desistamos de Cristo. Mas se você desiste de Cristo na primeira provação, é porque você nunca foi converso. Infelizmente, a mensagem é dura para mim e para você. É por isso que nós precisamos passar por uma verdadeira conversão. Deus não quer que nenhum de seus filhos pereça, senão todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus e a terra passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. 2 Pedro, capítulo 3, versículos 9 e 10. Claramente, Pedro coloca o ladrão na noite como no contexto do advento. E não algum tempo antes, mas prontidão e despreparo ocorre antes do advento. Mas prontidão e despreparo ocorre antes do advento. 5 virgens aguardavam pelo retorno de Cristo e foram encontradas despreparadas. Eram quantas virgens? 10 virgens. 5 se prepararam e 5 não. Gastaram seus azeites da forma que queriam. Viveram no mundo da forma que queriam. E quando Cristo veio, quando o noivo veio, elas foram nas outras 5 virgens que haviam se preparado e disseram: divida o azeite conosco, porque nós iremos ficar sem nossos noivos. E elas olharam para elas e disseram:
Problema seu. Quem mandou não se preparar? Queridos, Deus não quer que nenhum de nós nos percamos ou nos perquemos. Mas se todos nós cheguemos ao arrependimento, hoje nós precisamos nos reconciliar com Jesus. Hoje nós precisamos colocar a nossa vida em dia com Cristo. Perdoar as pessoas que nos feriram, mesmo que seja difícil. Porque sabe quem ganha nessa história de perdoar ou não? É você. Quem ganha na história de perdoar ou receber o perdão é você que perdoa, do que a pessoa que você pede perdão. Porque se ela não aceitar, você pediu. Você está com a sua consciência tranquila. Você pode deitar no seu travesseiro e dormir tranquilo, porque você confessou, porque você pediu perdão. Mesmo que você não errou, peça perdão. Porque mais vale pedir perdão, mais vale perdoar, do que ficar com o rancor e perder a vida eterna. Nós precisamos nos preparar, queridos, hoje, agora. Advertência de Jesus. Vamos, para nós concluirmos e fecharmos aqui praticamente o nosso estudo, vamos para Mateus capítulo 7. E vamos ler os versículos 22 e 23. Diz assim: Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos os demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então Jesus lhes dirá abertamente: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Muitos naquele dia dirão: Senhor, mas eu fui um bom líder da sua igreja. Senhor, eu fiz boas obras, ofertei bem para construir a igreja. Eu dei o meu salário para que a igreja tivesse um bom ar-condicionado. Eu dei o meu salário, boa parte do meu salário, para comprar uma aparelhagem de som como esta, um projetor novo. Senhor, eu ajudei na tua obra. E aí Jesus vai colocar: olha, você ajudou nisso, mas falhou nisso. E você me ajudou naquilo, mas deixou aqui, e no último instante você não reconheceu o erro. Então, infelizmente, eu tenho que te dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Queridos, é necessário se preparar hoje. Não haverá amanhã. O nosso tempo de oportunidade é hoje. Rapidamente eu quero analisar com vocês esse finzinho aqui. Não há nenhuma diferença essencial entre o adventista que vive e trabalha sem o Espírito Santo e o protestantismo apostata que se desempenha sem o Espírito Santo. Mesmo que o adventista trabalhe pela verdade e o protestantismo apostata trabalhe contra a verdade. Não há diferença nenhuma, queridos, entre um adventista que não tem o Espírito Santo com o cristianismo falsificado que há no mundo que nós vivemos. Não há diferença nenhuma. Estamos na mesma situação. A igreja de Laodiceia carecia e carece do Espírito Santo. E a igreja de Laodiceia é a fase da igreja que nós estamos vivendo hoje. É uma igreja, ela não é quente, ou seja, ela não é cheia, e nem fria, ou seja, vazia. Ela tem pouco do Espírito Santo, e pouco não é suficiente. É necessário ter muito do Espírito, porque pouco não é o suficiente. Este é o problema das virgens insensatas: ter pouco do Espírito, ter pouco do azeite. Faltava-lhes o óleo. Tinha pouco quando precisavam de muito. E você tem muito ou tem pouco? Como está a sua vida com Deus? Como está a sua intimidade com Jesus? Muito azeite ou pouco azeite?
igual ao mundo que não o vê, Laodiceia não o discerne, porque Cristo fica do lado de fora, batendo. Jesus disse que estava à porta batendo, e se alguém abrisse a porta, ele entraria e ceiaria com ele, e ele comigo. Queridos, Jesus bateu a porta dos fariseus e dos escribas antes da sua primeira vinda. Ele bateu, eles não abriram. Cristo morreu na cruz, ascendeu aos céus, e hoje Ele continua batendo na minha porta e na sua porta, na porta do meu coração e na porta do seu coração. E você, o que tem feito, o que você vai fazer? Vai sair daqui sem se preparar, sem abrir o coração para Jesus? Como está a sua vida? Com muito espírito ou com pouco espírito? Lembre-se, o pouco não é o bastante. Cristo vê o povo de Laodiceia como infelizes, pobres, cegos e nus, mas ainda os ama. Ele deseja entrar e mudar tudo isso. Cristo vê tudo que nós temos de ruim dentro de nós, mas ainda assim, Ele nos ama. Os judeus mantiveram Cristo do lado de fora também. É por isso que nunca o reconheceram como Messias. No meio da passagem do Armagedon, em Apocalipse 16, Cristo diz: eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não veja a sua vergonha. Cristo está consciente do fato que Laodiceia é uma candidata de primeira para a experiência do ladrão da noite. Para estar preparado para a segunda vinda de Cristo, é necessário estar preparado para a segunda vinda do Espírito Santo. Se nós não nos prepararmos para a segunda vinda do Espírito Santo, nós também não estamos preparados para a vinda de Jesus. Estar preparado para a segunda vinda do Espírito é estar despreparado para a segunda vinda do Espírito, é estar despreparado para a segunda vinda de Jesus. Queridos, olha quando virá o ladrão da noite. Lei dominical, chuva serôdia, ladrão da noite. Não há mais tempo para brincarmos de ser cristãos. É tempo de nos consagrarmos. É tempo de nos prepararmos. O ataque de Satanás antes do Pentecostes. Satanás tem um ataque duplo em sua estratégia. A primeira, por um lado, ele mantém os cristãos ocupados, adventistas e outros. Ocupados com o quê? Internet, novelas, televisão, tudo que faz com que os cristãos não tenham tempo para Cristo, mas tenham tempo para o mundo. Não ter tempo para Cristo é não ter tempo para se preparar para a eternidade. E a segunda é mandar uma chuva serôdia falsa antes da verdadeira, pois desta forma os cristãos rejeitarão o verdadeiro dom, porque pensam que já o possuem. O que está acontecendo no mundo que nós vivemos, queridos? O falso derramamento do Espírito Santo, o falso derramamento da chuva serôdia, o falso derramamento da chuva temporã. Pessoas que acreditam que o Espírito Santo foi derramado e não reconhecem o verdadeiro dom. Mas um dom que Satanás seduz e engana as pessoas, colocando para as pessoas que elas podem fazer aquilo e mais não sei aquilo, e elas estão salvas. Mas infelizmente Satanás engana a mim e a você, adventistas, e os não adventistas. Apesar do generalizado declínio da fé e da piedade, há verdadeiros seguidores de Cristo nessas igrejas. Vou passar alguns. O inimigo das almas deseja estorvar esta obra, e antes que chegue o tempo para tal movimento esforçar-se-á para impedi-la, introduzindo uma contrafação nas igrejas que puder colocar sob o seu poder sedutor. Fará parecer que a bênção especial de Deus foi derramada
e manifestar-se-á o que será considerado como grande interesse religioso. Multidões exultarão de que Deus esteja operando maravilhosamente por elas, quando a obra é de outro espírito. Sob o disfarce religioso, Satanás procurará estender sua influência sobre o mundo cristão. Satanás não está mais fazendo, pois ele já faz. Ele já está influenciando as pessoas e o mundo cristão ao erro, ao engano. Talvez ele esteja influenciando a mim e a você, e nós nem estamos percebendo que nós estamos sendo influenciados pelos espíritos imundos. Vou passar essa parte. A primeira coisa que nós temos que evitar é o que a senhora White fala no livro Caminho a Cristo. Não podemos viver uma religião meramente intelectual. Nós necessitamos do poder santificador do Espírito Santo em nossa vida, que nos mantém com a nossa chama de fervor espiritual acesa. Se nós tivermos isso, nossa vida espiritual será... Do que nós necessitamos? Do poder santificador do Espírito Santo, para nós deixarmos de viver uma religião meramente intelectual. Mas muitos seguem uma religião meramente intelectual, de tradição ou de conveniência pessoal, quando na verdade nós precisamos de uma religião que não seja de invenção humana, mas que venha de Deus e que transforme e santifique a nossa vida. Amigos, nós não precisamos de uma religião inventada por homens, mas nós precisamos de uma religião criada por Deus lá no princípio. Uma religião que santifica a nossa vida e que nos prepara para a eternidade. Enquanto eu e você estivermos com esta religião intelectual dentro de nós, uma religião de tradição ou uma religião de conveniência daquilo que você acha bom, nós não estaremos preparados para o derramamento do Espírito Santo. Nós devemos deixar de viver uma religião simplesmente intelectual e devemos viver a verdadeira religião, o verdadeiro cristianismo, com Cristo Jesus ao nosso lado. Eu creio que hoje muitos de nós somos anões espirituais. Já temos anos de vivência espiritual e de adventismo, mas na realidade nós não temos crescido em nossa espiritualidade. Eu quero falar a você nessa noite para nós orarmos. Quem é você diante de Deus? Quanto tempo você tem de adventismo? Há quanto tempo você é cristão? Há quanto tempo você disse que aceitou a verdade? Há quanto tempo você não tem vivido a verdade? Quem é você? Qual é o seu nome? Quais são os seus problemas? Quais são as suas dificuldades? Um problema no casamento? Um problema com o filho? Com a filha? Qual é o seu problema? O que tem te afastado de Deus? O que tem te afastado do céu? Será que você se sente pequeno espiritualmente nessa noite? Será que você está vivendo um cristianismo de fachada? Será que você tem sido simplesmente cristão ao sentar no banco da igreja? E quando você sai, quem é você? Lembre-se, pouco do Espírito não adianta. Não existe meio salvo. Meio salvo é completamente perdido. Não há um pé dentro e um pé fora. Ou é dentro ou é fora. Se está no meio termo, você está fora. Será que naquele dia você dirá: Senhor, mas eu fiz tudo aquilo,
o que você quer ouvir de Jesus? Vinde benditos de meu Pai, tomai posse de herança aquilo que vos foi preparado desde a fundação dos mundos? Ou você quer ouvir de Cristo: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço? Como que você está nesta noite? Como que você quer sair daqui nesta noite? A Tatiane vai cantar um hino, mas antes dela cantar, eu quero fazer um convite especial a você.